Minha vida antes do diagnóstico ela era razoavelmente tranquila. Eu trabalhava com alimentação coletiva. Eu, meu esposo e meu filho mais velho. E tinha nossos filhos menores que a gente cuidava. O dia a dia comum de levar para a escola, aquela correria, né? Eu comecei a emagrecer muito. Dentro de um mês, mais ou menos, eu perdi 10 quilos. Muitas manchas roxas pelo corpo. Eu tinha um incômodo na barriga também. E eu tava um pouco amarelada. Então, minha mãe vivia falando, vai no médico. Eu falo, não, mãe, isso aqui não deve ser nada, né? A gente acaba que não se preocupa tanto, assim, quando você tá com aquela vida corriqueira, aquela vida corrida, fazendo as coisas. E acabou que um certo dia ela falou, foi da minha casa e falou, hoje você vai no médico. Eu falei, tá bom. Eu não fiquei com medo, mas a sensação que eu tive é, e agora? O que vai acontecer, né? Então eu aprendi que tem pequenas coisas que você precisa valorizar. E eu lembro bem que eu falei para Deus, Deus, deixa eu ficar para eu poder pentear o cabelo das minhas filhas. E hoje é incrível, porque minha filha tem um cabelão e ela sempre fala, mãe, penteia o meu cabelo, por favor. Então, Deus foi maravilhoso. A leucemia, ela não é fácil por ser crônica. Ah, é só tomar um remedinho. Eu sei que é só tomar um remedinho, eu tomo ele todo dia e tomo feliz porque eu tenho um remédio. Mas não é fácil, porque você tem uma LMC, você não tá todos os dias. Com o primeiro inibidor que eu tomei, eu sentia muitas reações. Eu tinha dor óssea, eu tinha inchaços, diarreia, vômito, cãibras, mas são cãibras assim, por toda a parte do corpo, não é aquela cãibra que você tem na panturrilha e é normal. Então, eu tive que me moldar a isso. A minha experiência, os efeitos colaterais não aparecem só ali num ano de tratamento, 2 anos. Tem dia que eu tô andando, parece que eu tô arrastando 50 quilos em cada perna. Nos dias mais frios é uma dor que dói todas as juntas. Algumas coisas você consegue conviver. Outras coisas, as pessoas elas precisam entender um pouco mais o que os pacientes sentem. Porque muitas vezes a pessoa vê que a pessoa tá bem, que a pessoa tá indo trabalhar, que a pessoa tá indo para fazer atividade física, mas por trás disso tudo tem um outro lado. Não é só a pessoa tá passando mal, não, é a cabeça da pessoa, o sentimento, tem muita coisa envolvida. Então, é uma doença que ela precisa ser olhada com outros olhos. As pessoas têm que saber que é uma leucemia, não importa se o cabelo caiu ou não, não importa se a pessoa ela emagreceu ou não. Então, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada e é uma doença séria, é um câncer no sangue. Independente se é crônico ou agudo, é um câncer no sangue, ponto. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde. Sou fundadora do Futuro da Saúde, um dos principais portais de notícias de saúde do Brasil. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, a convite da Novartis, para a gente debater esse tema. Depois desse vídeo tão emocionante que a gente assistiu da Lucilene, né? Não tem como escutar essa fala dela, né? Deus, deixa eu ficar viva para pentear o cabelo das minhas filhas. E a gente não se emocionar com isso. Eu acho que a gente está aqui hoje para debater a LMC. O nome do nosso painel é Quando a LMC deixa de ser o câncer bom. E a gente vai aprofundar nisso para falar sobre as necessidades não atendidas. A gente vai falar sobre a leucemia mieloide crônica. E apesar de ser classificada como uma doença rara, são diagnosticados cerca de 1.700 pacientes no Brasil. Ou seja, são 1.700 famílias impactadas com as suas rotinas modificadas. A gente vai discutir aqui o desafio na jornada dos pacientes, o impacto na vida social,
na qualidade de vida, no dia a dia. No final, durante o nosso evento, a gente vai ter sempre um QR Code aqui aparecendo para vocês poderem interagir, mandarem as suas perguntas. A ideia é que a gente tenha essa troca aqui o tempo todo com os nossos palestrantes. Antes de eu apresentar eles, eu preciso dizer que esse é um evento realizado pela Novartis e segue todas as regras dos órgãos regulatórios. As opiniões apresentadas aqui não necessariamente refletem o ponto de vista da companhia. Bom, agora, para fazer uma imersão no cenário da LMC, eu gostaria aqui de convidar os nossos palestrantes, começando pela Nina Mello, que é coordenadora de pesquisa da Abralho. Uma salva de palmas para ela. A Nina está aqui substituindo a Caterine, que teve um imprevisto e não conseguiu estar aqui com a gente, mas vai fazer uma grande apresentação. Estou ansiosa para assistir. Também gostaria de convidar aqui ao palco a doutora Kátia Pagnano. Ela é coordenadora do Comitê de LMC da BHH, médica hematologista no Hemocentro da Unicamp e presidente do Grupo Brasileiro de LMC. Palmas para ela. E também para compor a nossa discussão, gostaria de convidar aqui o senhor Celso Lago, paciente. Ele é professor aposentado, né, senhor Celso? Paciente com leucemia mieloide crônica há 9 anos. Uma salva de palmas para ele. Vamos ver? Oi, pronto. Agora já fico aqui para a gente começar a nossa discussão. E acho que antes de começar, na verdade, a gente vai ter uma grande imersão, né, doutora? Queria que você trouxesse para a gente um pouco do contexto do que é a LMC. E aí você fica à vontade de ir para o púlpito ou ficar aí na sua cadeira, você que sabe. O seu passador... Espera aí que eu já vou pegar. Fique confortável. Alô, vocês... está funcionando. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Novartis e ao Comitê de Organização do Todos Juntos contra o Câncer pelo convite. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa sessão. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a LMC, para quem não tem familiaridade com o tema, né? A gente vai falar o que é a leucemia mieloide crônica, né? Todos nós sabemos que ela é um tipo de câncer da medula óssea. Ela se classifica dentro de um grupo de outras neoplasias, que chamam neoplasias mieloproliferativas crônicas da medula óssea. Eu coloquei aqui nessa primeira foto para vocês entenderem onde fica a medula óssea, que é dentro do osso, né? O tutano do osso, que a gente chama, né? E a medula é que produz todas as nossas células, né, sanguíneas. Então, tanto os glóbulos brancos, quanto os glóbulos vermelhos, quanto as plaquetas. Então, é muito importante, né, uma doença que afeta esse órgão. Então, a leucemia mieloide crônica, o defeito inicial que acontece é na célula precursora, aquela primeirinha que a gente vê nesse esquema. Eu acho que eu vou ter que mostrar aqui, ó. Essa celulinha aqui, essa é a primeira que é acometida pela doença, né? Então, essa alteração que surge, né, muitas vezes por causas desconhecidas, vai levar a um aumento muito grande dos glóbulos brancos. Então, na fase inicial, que a gente chama de fase crônica, essas células são células maduras, mas pode acontecer, né, dessa doença transformar para uma leucemia linfóide aguda ou leucemia mieloide aguda. Então, o princípio de tudo, né, o que leva a essa doença é uma alteração cromossômica. Então, a gente vê aqui exemplificado, cada um de nós, né, a gente tem cromossomos que vêm do pai e da mãe, né, e essa translocação acontece em 2 cromossomos, no cromossomo 9 e no 22. Então, o que acontece quando a gente tem essa troca, né, de material genético entre esses 2 cromossomos? 2 genes que estão afastados, né, o BCR e o ABL, eles vão se juntar, formando, então, o que a gente chama de gene de fusão, né, que juntou um pedacinho de um com um pedacinho do outro, e esse gene vai produzir uma proteína que tem uma atividade anormal, que vai levar a uma proliferação celular muito grande.
e impedindo também aumentando também essa questão da inibição da morte celular. Então, essa translocação é a causa da doença e os medicamentos que foram desenvolvidos para tratar essa doença, eles vão atuar exatamente nessa proteína que é produzida por esse gene. A gente vê, então, aqui uma figura, né, do que seria a leucemia amiloide crônica antes de existirem esses medicamentos. Então, a LMC, se você não tratar adequadamente, né, se ela não usar os inibidores de tirosina quinase, a doença vai seguir o curso natural dela, que é um dia transformar para uma leucemia aguda. Então, a fase crônica é uma fase estável da doença, pode ou não ter a fase acelerada no meio, onde já tem um aumento maior das células imaturas, mas se a gente não tratar o paciente adequadamente, o final é igual para todos, né? É transformação numa crise blástica, ou seja, numa leucemia aguda. E o tratamento, a partir daí, já é um tratamento muito complicado. Então, tudo que a gente faz é no intuito de evitar que a doença chegue nessa fase avançada. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente evita que a LMC siga o curso natural dela e que ela vire uma leucemia aguda um dia? Primeiro, a gente precisa tratar o doente, né? Eles têm que receber algum tipo de tratamento, que são os inibidores de tirosina quinase. Depende muito do paciente, né? Porque se o paciente não tomar o remédio não vai fazer efeito. Todos os tratamentos são tratamentos orais, de administração diária, então depende muito do paciente também ter essa regra de tomar certinho no mesmo horário, de acordo com a recomendação do médico. E a gente, para saber se está dando certo o que a gente está fazendo, precisa monitorar o paciente. Então, o paciente ele tem que ir no médico, ele tem que fazer hemograma, ele tem que fazer o PCR quantitativo, que é para ver como é que está respondendo a doença. Porque aí, se a gente vê que a doença não está respondendo, o médico tem como atuar, como mudar o tratamento, oferecer outro tratamento para esse paciente. Mas muitas coisas dão certo, mas pode dar errado também, né? Então, o que pode acontecer de errado na trajetória do paciente com LMC? Ele pode não ter tolerância com o tratamento que ele está usando, então pode acontecer eventos adversos. São vários inibidores que a gente tem atualmente, cada um deles pode causar algum tipo específico de efeito colateral, e muitas vezes o paciente não consegue usar aquela medicação e precisa trocar para um outro. E outra coisa também, a própria célula tumoral, né, da leucemia, ela pode ficar resistente ao tratamento. A gente sabe que tem algumas mutações que tornam a célula mais resistente, então, para esse tipo de situação, também é necessário uma troca de tratamento. Nessa figura ao lado, né, que vocês estão vendo, é só para mostrar que os medicamentos que são chamados de inibidores de tirosina quinase, que é o tratamento da leucemia amiloide crônica, eles podem atuar em vários sítios de ligação, né, na molécula do gene da doença. E é só para ilustrar isso, onde que essas medicações podem atuar. Então, agora eu vou passar a palavra de novo para a Natália e a gente vai começar a nossa discussão. Muito obrigada. Oi. Alô, alô? Muito obrigada, doutora Kátia. Acho que saiu a nossa microfonia aqui. Obrigada pela sua apresentação. A gente ainda vai aprofundar ainda nessas questões, mas acho que já deu para ter uma ideia de quando a gente fala da LMC, o porquê que ela acontece. Você trouxe aí alguns aspectos, né, de tomar, fazer o tratamento corretamente. Acho que a gente vai conseguir ainda aprofundar nessas questões. Mas, antes disso, eu queria pedir para a Nina, que está aqui com a gente, apresentar um estudo que eu já ouvi alguns spoilers, que traz um pouco sobre a jornada do paciente com LMC. Nina, está com você. Obrigada. Oi, me ouvem? Obrigada, Natália, aos demais aqui da mesa. Como já foi dito, estou representando a doutora Caterine, mas essa é uma iniciativa, né, que dentro da Bralha a gente está liderando enquanto departamento de pesquisa. Peço aqui para colocar um pouquinho a minha apresentação. Eu vou fazer daqui também, tá? Eu acho que para enxergar é melhor do que ali no púlpito. Então, quando a gente fala de qualquer doença, né, assim, principalmente o câncer e mais especificamente a LMC aqui, como sendo uma doença crônica de muitos anos, é muito importante a gente entender o impacto
na vida desse paciente, seja do ponto de vista social, seja de qualidade de vida como um todo. Tá? Então, vou apresentar aqui para vocês um pouquinho de alguns resultados que a gente obteve. A Brali não tem nenhum conflito de interesse aqui com essa apresentação. E, brevemente, apresentando, para quem não conhece, a nossa organização, a Brali é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, com mais de 20 anos de atuação, foi fundada em 2002, com o objetivo, com a missão, na verdade, de mobilizar parceiros e oferecer ajuda, mobilizar parceiros para oferecer ajuda a todos os pacientes para que eles tenham o melhor tratamento. O objetivo, então, desse levantamento aqui em específico foi entender os desafios enfrentados pelos pacientes com leucemia mieloide crônica na segunda e terceira linha de tratamento, ou seja, aqueles pacientes que já passaram por 2 ou 3 ou até mais inibidores de tirosina quinase, visando aí melhorar os desfechos da doença. Como metodologia, então, esse é um estudo quantitativo que a gente fez por meio de questionário online. Como amostra aqui, a gente teve com pacientes em primeira linha, ou pacientes em terceira linha, 40 pacientes, que é mais ou menos o que está descrito aí na literatura, a porcentagem que vai para a terceira linha. E a amostra 2 de segunda linha é um pouco mais elevada, que também está descrito na literatura, com 83 pacientes. A gente ficou aí na coleta de dados de maio a julho agora de 2024. As respostas foram aí calculadas e tabuladas no Excel. E como perfil desses pacientes, em ambas as amostras, esses pacientes eles são do sexo feminino, 73% e 63%. Importante mencionar que a gente quis fazer essa análise também de segunda linha, porque são os pacientes em potencial ali que poderão recorrer a uma terceira linha. Então, é interessante a gente entender como que está sendo o impacto também na vida desses pacientes. A raça e cor mais autodeclarada também, em ambas as amostras, branca e parda, mas na faixa etária a gente já começa a ver algumas diferenças. Enquanto na terceira linha, a mais prevalente é de 41 a 50 anos, a gente tem uma maior quantidade aí de pacientes na segunda linha, na faixa etária de 18 até 40 anos. A região aqui ficou mais concentrada na região sudeste, em ambas as amostras, mas a gente também tem uma boa representação, uma boa representatividade sul, nordeste, alguns poucos no centro-oeste, um pouquinho menos no norte, e um equilíbrio aí de tratamento, onde eles fazem o tratamento. Sistema Único de Saúde, 65%, e na amostra 1 e na amostra 2, 52%, depois plano de saúde, 30% e 40%. Sobre a descoberta da doença, quanto tempo esse paciente foi diagnosticado? Então, a gente tem a primeira coisa que fica na mente aqui. Então, são pacientes que convivem com a doença há muitos anos. Então, a gente precisa olhar para esse paciente como um todo, levando em conta todos os aspectos que envolvem a vida dele, levando em conta também que os pacientes com LMC, em sua maioria, são adultos jovens. Então, esses impactos são muito importantes. Destaquei ali para a terceira linha, a grande maioria descobriu há 8 anos ou mais a doença, mas a gente tem ali a maior parte em segunda linha que está com 5 ou 7 anos, ou seja, está quase ali, de repente, já passando por uma terceira linha. Então, vamos ficar aí com essa informação na cabeça. E aí, quais os motivos de mudança de tratamento para aqueles que precisaram mudar? Em ambas as linhas, o primeiro motivo foi, claro, em primeiro lugar, a falta
de resposta ao tratamento, uma refratariedade aí, mas a gente tem, em segundo lugar, que não é menos importante nesse caso, que são os efeitos colaterais, que impactam bastante na vida desse paciente. E aí a gente perguntou o motivo da troca do segundo inibidor, e aí a gente já tem, né, em primeiro lugar, claro, 50% ainda, a refratariedade, mas o efeito colateral ele já aparece um pouco mais, né? Ou seja, o paciente ele não quer conviver, né? Ou ele e o seu médico acabam optando por trocar por conta de efeitos que muitas vezes parecem um pouco banais para quem não convive, né? Quem tem durante uma forma isolada, uma diarreia, uma cãibra, mas para quem tem aí durante muitos anos, isso acaba impactando. E aí, para quem está em terceira linha, o motivo foi o mesmo, para 100% dos casos, a refratariedade. Ou seja, é como se ele já estivesse chegando ali numa linha de chegada e, bom, eu vou aguentar aqui, mesmo que eu esteja com efeito colateral. Então, eu só vou trocar mesmo se eu não estiver respondendo, eu não tiver o que fazer. Né? Então, aí essa informação também é interessante. E uma outra questão aqui, esse gráfico, que é bem importante, o sentimento do paciente na troca, né, nesse momento de trocar a medicação. Então, eu destaquei ali em segunda linha que se sente muito preocupado, 40% dos pacientes se sentiram muito preocupados com essa troca. Também em terceira linha, ali, 30%, mas... E aí, empatado depois, logo embaixo, com 25%, ambas as linhas com medo. Né? Então, isso é um sentimento bem latente. Tem relatos de pacientes que chegam até nós que falam que essa troca de inibidor é muito mais impactante do que o próprio diagnóstico. Né? Que ele sente, poxa, não está dando certo, né? E agora? Então, isso acaba sendo uma angústia um pouco mais significativa na vida deles. E aí eu destaquei também aqui em vermelho 2 sentimentos, 2 frases, afirmações, que também fazem parte da vida deles e que apareceram aí muito, né, nos pacientes. Então, em primeiro lugar, saber que temos outras linhas de tratamento para caso eu não obtenha a resposta, me deixa tranquilo. Então, ele já fica mais confortável ali. O paciente com LMC, ele, no geral, é um paciente bem informado, que busca informação. Ele sabe, né, por mais que ele esteja fazendo uma terapia atualmente, ele sabe quais são as outras existentes. Ele fica sempre naquela preocupação, se não der certo, qual é a outra, qual é a outra. Então, isso, se ele souber que tem alguma outra, ele vai ficar mais tranquilo. E, depois, a incerteza do futuro é uma preocupação constante. Né? Então, quase empatado ali nas duas situações de segunda e terceira linha. E aí a gente fala um pouquinho mais de qualidade de vida, né? Que eu acho que é super importante aqui para esse paciente. Se a gente for olhar nas 2 amostras aí, 75% e 77% dos pacientes têm efeitos colaterais duradouros ou crônicos por conta do tratamento. Isso é muito. Né? Imagina que o paciente está convivendo ali há uma década, às vezes mais, ou enfim, há muitos anos, e ele conviver com o efeito é bem desagradável. Né? Os efeitos mais comuns aí, dores no corpo, problema na pele, outros efeitos também, inchaço, cãibra, insônia. Então, isso num dia a dia ali de um adulto jovem, de qualquer pessoa, na verdade, é bem chato. Né? E aí, qual foi o impacto nessa vida ou nessa rotina? Então, a gente tem empatado ali pacientes que precisaram conciliar o trabalho com o tratamento. Mas apareceu ali com um dado bem significativo, em primeiro, quase empatado ali, né, em segundo lugar, pessoas que deixaram de trabalhar permanentemente por conta da LMC. Né? Então, isso, gente, é muito impactante. É um dado bem
que a gente precisa olhar com muito cuidado. Né? Em segunda linha, também, tem pacientes que deixam de trabalhar, às vezes, ali depois, afastamento temporário, deixar de praticar atividade física, se relacionar socialmente, enfim. Então, questões do dia a dia que são básicas para todo mundo, aqui tem um impacto grande. E aí, para personificar um pouco esses dados, né, porque quando a gente fala de dados, a gente está falando de pessoas, é importante a gente ter em mente. Eu trouxe aqui 2 depoimentos, né, que deixam uma mensagem, assim, eu diria, importante para a gente refletir. Então, essa paciente aqui, o que esperar para o futuro de uma maneira geral? Ela diz assim: eu espero obter resposta com esse terceiro inibidor, pois tenho receio do transplante. Minha médica já me encaminhou para um especialista em transplante aqui do Rio de Janeiro, para que eu pudesse receber algum esclarecimento. O médico até me passou um pedido de exame de tipagem. A gente sabe que o transplante medular óssea não é muito comum para a LMC, né? E, de fato, ele precisa ser a última opção. Então, isso acaba sendo uma angústia mesmo. Poxa, eu não tenho mais opção. Será que eu vou ter que fazer o transplante? Então, tem muitos pacientes que acabam trazendo essa questão. E aqui, esse outro depoimento dessa outra paciente diz: eu espero que meu tratamento continue com bons resultados, que a medicina consiga outras quimioterapias que deem mais qualidade de vida aos pacientes e que as pessoas possam viver os sonhos. Quero viver muito para poder continuar cuidando dos meus filhos, do meu marido, ter meus pais perto de mim, meus filhos formados, quero ter netos, ver meus amigos de caminhada bem e poder ajudar da melhor maneira possível com aquilo que Deus permitir eu ajudar. Quero viver muito, poder ajudar e cuidar dos meus. Né? Um anseio aí de muita gente. E, como conclusão, né, a gente vê aqui muito forte que a mudança de tratamento entre os pacientes ocorreu principalmente pela falta de resposta aos inibidores e pelos efeitos colaterais que levaram à descontinuação. Esses são os 2 principais aspectos de mudança. A troca de inibidores gera incerteza sobre o futuro, à medida que ele vai trocando aí essa incerteza, esse medo, essa preocupação vai aumentando. E as observações destacam que a LMC representa um desafio significativo para os pacientes, afetando muito diretamente a qualidade de vida em várias áreas, como trabalho, atividades físicas, vida social e autoestima. Então, eu acho que a questão da qualidade de vida, o impacto na vida dessas pessoas é a grande mensagem que esses dados nos trazem aqui, que precisam, né? Muita gente fala assim, a LMC é a loteria dos tumores, né, dos tipos de câncer, e não é dessa forma. Só quem passa sabe o que passa. E a gente precisa olhar para todos esses aspectos. Muito obrigada, gente. Nina, obrigada pela tua apresentação, por trazer esses dados aqui para a gente. Certamente eles vão embasar muito a nossa discussão, que a gente vai ter daqui a pouquinho. Mas, antes de tudo, eu queria passar a palavra para o senhor Celso. Queria que você contasse um pouco para mim, um pouco da tua história. Né? Na hora de te apresentar, eu falei, é um professor aposentado, porque foi aquilo que a gente trocou nos bastidores, que convive com a LMC há 9 anos. Conta um pouco do seu momento atual e também da tua jornada, do diagnóstico até agora. Acho que você está sem microfone, né? Alô, alô? Quero saudar inicialmente aos componentes da mesa e a todos e as todas que estão assistindo a esse evento. E também parabenizar a iniciativa e o patrocinador desse conclave. Bem, iniciei o início foi ao verificar um exame de sangue que normalmente eu faço para acompanhamento, e as plaquetas estavam elevadas, bastante elevadas, além do nível que seria razoável. Então, procurei um cardiologista.
procurei o cardiologista que me atendia. Ele ficou mais impactado do que eu. E, de imediato, me encaminhou para um hematologista. Tive a felicidade de esse hematologista, um professor aposentado, bastante conhecedor, inclusive, hoje já não acontece, mas ele tinha um pequeno laboratório no seu consultório. Ele, inclusive, fez uma coleta de sangue para fazer o exame lá mesmo na hora. E, posteriormente, ele me passou o resultado e pediu exames complementares. Eu fiz, e aí foi diagnosticado com a LMC. Ele falou sobre a doença toda, mas disse, olha, você está sendo feliz, porque está tendo a doença agora. Se fosse há 10 anos atrás, eu olhava como um paciente que não viveria 7 anos. Bem, aí saí com a preocupação, eu e minha esposa fomos diretamente para o hematologista no mesmo dia, em seguida. Aí, quando ele disse isso, não é? E aí, o que fazer? Ele disse, olha, hoje há tratamento e a pessoa que eu lhe indico, que conhece bem essa matéria, é a doutora Carla Boccipani. No momento, ela é a diretora da Unirio. Você vai à Unirio e converse com ela. Quando eu passei o diagnóstico para os meus filhos, todos, naturalmente, a família ficou impactada. E um dos filhos, que é médico, disse de imediato, pai, viaje para São Paulo, que eu estou vindo para São Paulo para confirmar esse diagnóstico. Eu vinha a São Paulo, estive no Hospital Sírio-Libanês e o diagnóstico foi confirmado. A viagem não foi totalmente inútil, não é? Porque uma das médicas da equipe disse, olha, a doutora Carla também tem consultório. E aí eu procurei a doutora Carla no seu consultório na Oncoclínica. Deus foi muito generoso em ter me encaminhado para a doutora Carla, porque ela me incentivou, me animou e fez a requisição do medicamento, do inibidor. Me explicou tudo que era a doença no detalhe. Bem, antes de começar o inibidor, também me orientou sobre alimentação, me retirando diversos produtos da minha alimentação e sobre medicamentos, fazendo restrições a diversos medicamentos, inclusive a alguns que facilitaria a absorção do inibidor. Eu quero aqui dizer que um dos aspectos para esse tratamento da doença, a primeira coisa, é que você deve confiar no profissional médico. Mas confiar mesmo. Não é? É um profissional que estudou mais de 15, 20 anos, às vezes, sobre esse assunto. Então, não adianta você querer fazer um pouco diferente no que segue. Tem que seguir naquela orientação. Então, comecei com esse inibidor, muito satisfeito, tranquilo, a família toda ficou tranquila, e eu voltei a ter uma vida praticamente normal. Isso foi em 2015. Iniciei o tratamento em fevereiro de 2015. No final de 2 meses, os efeitos colaterais que eu tive do medicamento foram simples, esses aí de inchaço no pé, diarreia, mas que depois passaram logo. No final de 2015, aí me surgiu um efeito colateral mais preocupante. As taxas do fígado, elas ficaram elevadas, bastante elevadas. A doutora Carla me encaminhou para um profissional, até uma profissional, em que eu fiquei fazendo o tratamento, mas as taxas não regrediam. Então, ela teve que suspender o medicamento. Suspendeu o medicamento, mas me disse, olha, nós vamos substituir esse medicamento. Aí eu
fiquei tranquilo, porque tinha um outro inibidor que iria resolver a questão. E fiquei aguardando que normalizasse as taxas do fígado para poder voltar a esse inibidor. Aí voltei, ela fez a requisição do novo inibidor, não é? Que deu também resultado satisfatório, assim como o primeiro, resultado satisfatório. Caminhou isso, não é? Em 2016, não é? Ora, aí quando chegou em 2017, eu tive um pequeno problema, ligado ao coração. Suspendeu o medicamento por alguns dias para fazer o tratamento, resolveu o problema, e aí voltei a continuar com o medicamento. Em 2019, surgiu uma doença, eu tive uma doença que, não sei, parecia que não tinha nada a ver com o inibidor. Eu tive miastenia grave. Miastenia essa que me levou a reduzir a locomoção. Eu só andava poucos passos, tinha que sentar, e se forçasse mais um pouco, desabava. E eu dizia para a pessoa que está no meu lado, não vai ter condição de sustentar, deixa arrear no chão. Não é? E minha vida mudou completamente. Eu fiquei recluso, não é? Recluso durante bastante tempo. Depois me resolveu a questão quando fiquei tomando medicamento, mas com essas limitações essas que me levaram até a usar cadeira de roda, para poder me locomover, dificuldade, tinha que sair sempre apoiado em alguém. Aí, em 2021, aí surgiu um problema mais sério. Aí foi um problema cardíaco, que me levou a um infarto, e eu tive, nesse momento eu não estava no Rio, estava em São Luís, tive que viajar de São Luís numa UTI aérea. Fiquei hospitalizado no Hospital Sírio-Libanês durante 30 dias, dos quais 30 dias, 15 dias na UTI. Ainda bem que tinha minha esposa Sônia ao meu lado o tempo todo. O remédio aí foi suspenso, a equipe do Sírio-Libanês suspendeu o remédio, comunicou a doutora Carla, suspendeu o remédio. Passado essa situação, voltado à questão normal, passou-se mais um ano. Estava eu em casa, minha mulher estava fora, estava no Rio, e no momento eu estava lá em São Luís com meu filho. Aí eu comecei a sentir algumas coisas que eu disse, olha, eu voltei a sentir algumas coisas parecidas com o que aconteceu. Aí os meus filhos disseram, não, o senhor vai viajar agora para São Paulo, nesse instante. Aí me colocaram de imediato no avião para São Paulo com minha filha, e para minha mulher ir para lá. Aí se no primeiro, a situação, eu coloquei 3 stents, nessa outra eu coloquei mais 2. Então, o problema cardíaco era um problema sério. Passado essa situação, o medicamento foi suspenso. A doutora Carla suspendeu o medicamento. E aí? Aí ela disse, olha, tem um outro medicamento aí, mas já sei que vai atingir o coração. Então, eu não vou passar esse outro medicamento. Vamos tentar a inibidor primeiro. Mas aí nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer um acompanhamento semanal de exame de sangue para examinar o comportamento do fígado. Comecei com o inibidor numa dose bem mais leve do que a da que era, na primeira eram 400 miligramas, eu comecei com uma dose bem mais leve, não respondeu a doença,
doença continuou ficando elevada. Quando ela levou a dose para a dose que era a inicial, o fígado gritou: não vai. Isso já em 2022 já. Eu digo: e agora, doutora Carla? Aí fui consultar com ela, tive com ela. Ela sempre me falava no novo inibidor que estava sendo estudado. Eu digo: e vai demorar esse estudo? Ela sempre me animando, me dando confiança que o inibidor chegaria a tempo de me tratar. Confiando, diga-se de passagem, foi uma médica excepcional que eu encontrei, que além de médica, não posso nem dizer, uma pessoa mais do que humana, que transmite confiança ao paciente, tudo. Eu não faço nada, não tomo nenhum remédio que algum médico me passe sem mandar uma mensagem para ela perguntando se eu posso tomar. Aí fiquei sem medicamento, alimentado pela esperança que a doutora Carla me transmitia. Então, essa angústia que eu fiquei e toda a minha família, eu resolvi diminuir um pouco. Eu transferi metade dela para a doutora Carla. Resolva a questão, doutor. Não tinha outra alternativa. Quando foi em janeiro de 2023, a doutora Carla me chamou e me deu uma notícia que me emocionou muito. Ela disse: olha, o medicamento ainda não está sendo comercializado, mas você tem a oportunidade de entrar na pesquisa para usar esse inibidor. Isso foi uma alegria, uma emoção, uma festa para toda a família, porque todos participavam muito e estavam muito preocupados, porque não via alternativa. Aí passei a tomar esse inibidor. Logo, com 3 meses, já começou a aparecer um pequeno resultado. Com 6 ou 9 meses, a doença já estava controlada. E com 1 ano, passou a dar indetectável. Então, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive de participar, de estar incluído nessa pesquisa, e a doutora Carla, porque, senão, eu talvez não estivesse aqui, nesse momento, em condições de estar participando do evento. Foi isso. Uma salva de palmas, né, gente? Seu Celso, a gente conversou ali nos bastidores, você me contou que, depois de ter tido essa oportunidade de participar da pesquisa, melhorou muito a tua qualidade de vida também. Você voltou a se locomover sem precisar de ajuda. Isso aconteceu, né? É o que a gente viu aqui, né? Bem, como eu falei, eu tinha perdido condições de locomoção, andava com dificuldade. Para viajar era aquele problema, cadeira de roda, sobe naquele mecanismo para pegar o avião, porque não tinha condições de subir escada, não subir 3, 4 degraus, não tinha condições, sempre apoiado. Mesmo com o outro medicamento, o anterior, o outro inibidor, eu tinha essa dificuldade. Depois que eu passei a usar esse inibidor, o efeito da miastenia melhorou consideravelmente. Não tive efeito nenhum colateral. Nenhum. Nem desde o primeiro momento. Nenhum efeito colateral. E passei a ter uma vida muito melhor. Eu brinco com a minha esposa dizendo o seguinte, que ela ficava insistindo, porque me via todo o tempo dentro de casa, querendo me tirar de casa. Agora não, eu que convido ela para sair. Porque agora eu passei a ter uma condição de vida como há 5, 6 anos atrás eu não tinha. Me locomovo muito bem, vou nos eventos, participo. Eu não ia em nenhuma reunião social. Pedia desculpa. Hoje não, eu faço questão de participar de todas as reuniões sociais, não é? E tranquilamente. Não é? Andar no shopping,
com ela, que insistia. Eu tinha que fazer pit stop de banco em banco do shopping. Agora não, eu ando no shopping o tempo todo. Foi realmente uma benção. Obrigada, Sr. Celso. Eu queria perguntar agora para a doutora Kátia um pouco de contexto, porque a gente, ouvindo a história, né, assistindo a tua aula primeiro, depois a pesquisa que a Nina apresentou para a gente, agora ouvindo a história do Sr. Celso, me vem à cabeça de, primeiro, assim, por que as pessoas, por que os pacientes param de responder aos tratamentos? Acho que essa é uma pergunta básica que é importante a gente saber. Segundo, como que houve essa evolução da ciência? Né? Porque o Sr. Celso acabou de falar, quando ele teve o diagnóstico, o médico disse, ainda bem que aconteceu agora, porque se fosse tempos atrás, não teria nada. E aí, a cada passo da jornada dele, o quanto foi importante ter novos tratamentos que fizeram a diferença. Então, traz para a gente um pouco desse contexto, por favor, doutora. Bom, Celso, eu fiquei bastante emocionada com o seu depoimento. Eu acho que assim, o senhor é um exemplo vivo, né, do que significou a evolução, né, que teve no tratamento da LMC nos últimos anos, né. Eu me lembro assim, eu me formei como hematologista no final dos anos 90. Então, quando eu comecei a trabalhar como hematologista, o nosso ambulatório de LMC ele era pequenininho, tinha 20 pacientes. Né? E por que acontecia isso? Porque acontecia a evolução da doença, não tinha tratamento específico, e os doentes evoluíam para a fase blástica da doença. Então, quando surgiu o primeiro inibidor de tirosina quinase, foi uma revolução, acho que foi talvez a primeira, talvez no câncer mesmo. É um exemplo do que a terapia-alvo pode fazer, né, com o câncer. Então, hoje em dia, o ambulatório de 20 virou um ambulatório de 300. Né? E a gente vê que a prevalência da LMC aumentou muito. Então, tudo isso é fruto da evolução que esses tratamentos passaram, né? E beneficiaram milhares de pacientes ao longo desses anos. Só que a evolução não pode parar. Né? Então, a gente teve a primeira geração de inibidores de tirosina quinase, a gente teve a segunda geração e agora a gente está na terceira. Mas por que acontece isso? Né? A gente precisa disso por conta do que o Sr. Celso falou. Muitas vezes, tem intolerâncias que, às vezes, não são previstas de acontecer no tratamento. Então, às vezes, um tratamento que dá certo para um paciente não dá certo para outro. E, às vezes, aquele efeito colateral, você vai trocar de remédio, você ganha outro efeito colateral também. Né? Então, pode acontecer, infelizmente, acontece, qualquer medicamento pode causar evento adverso. Então, você ter opções diferentes de tratamento é necessário para os pacientes. Você comentou da resistência, né, Natália? A resistência ela é um problema que pode acontecer também ao longo do tratamento. Às vezes, o paciente tolera muito bem o medicamento, mas a célula tumoral não responde. Então, também, você desenvolver tratamentos que combatam nessa resistência, uma das causas mais comuns de resistência na LMC são mutações. Então, a célula neoplásica ela muda, assim como o antibiótico fica resistente a uma bactéria fica resistente ao antibiótico, a célula da LMC ela pode ficar resistente àquele inibidor por mutações que aparecem. Então, aí você tem que usar um outro inibidor que combata aquela mutação. E tem outros mecanismos que a gente ainda não conhece muito bem, né? Mas por isso que é necessário que a medicina continue avançando para a gente poder cobrir essas lacunas que às vezes pode acontecer. Por melhor que tenha sido a evolução, ainda vão sobrar alguns pacientes que vão precisar de outros tratamentos. Excelente, obrigada pelo esclarecimento, doutora. Eu queria já aproveitar e convidar aqui para se juntar conosco no palco o Johnny Martins, que é farmacêutico com experiência em avaliação de tecnologia em saúde, estudos de mundo real e acesso ao mercado, e ele faz parte do time da Novartis. Uma salva de palmas para ele. Senta aqui do meu lado, Johnny. Johnny vai apresentar para a gente uns dados preliminares, não é, Johnny, sobre a carga da LMC para os pacientes e para o sistema de saúde, na verdade. Isso. É um prazer estar aqui na mesa com vocês. Muito obrigado, Celso, pelo seu relato. Natália, doutora Kátia e Nina, muito obrigado pelas apresentações. Eu estou aqui representando a Novartis. Meu nome é Johnny, sou farmacêutico. Tenho essa experiência aí nesses estudos de mundo real. E vim falar um pouco também sobre essa importância desses estudos, né? Esses estudos que trazem a perspectiva dos pacientes e que traz a perspectiva do sistema de saúde para todas as doenças no geral, mas para a LMC especificamente, que é o que a gente está falando. E quando a gente fala de carga de doença, o que é essa carga da doença? A gente que está na área da saúde, a gente está um pouco acostumado com esse termo, mas, na verdade, as pessoas que não estão acostumadas precisam entender que carga da doença é qualquer impacto que a gente traz para a vida do paciente ou para o sistema de saúde como um todo também.
né? A gente olha muito para nossas bases de dados, né? No Brasil, a gente tem o DataSUS, que é a nossa principal base de dados, a gente usa para fazer diversos estudos, e nós estamos conduzindo agora um estudo de DataSUS, que nós temos cerca de 21 mil pacientes com LMC que foram identificados, são dados preliminares ainda, né? E a gente está avaliando essa carga da doença. Então, por exemplo, quantos anos de vida os pacientes com LMC eles perdem para a doença. Então, o paciente, quando ele tem uma morte precoce, a gente consegue ver quantos anos de vida a gente tem da diferença da morte do paciente à expectativa de vida da população geral. E isso é uma métrica importante, tanto para os pacientes, para eles saberem quantos anos de vida eles estão perdendo, tanto para o sistema de saúde como um todo, porque nós estamos perdendo a vida ali daqueles pacientes, né? Então, nós temos estudos hoje que já são conduzidos. O nosso objetivo é refinar esses estudos para que a gente traga esses dados para a perspectiva brasileira, para a gente poder realmente implementar políticas públicas que façam sentido para os pacientes com LMC. E nós olhamos para o paciente com esses anos de vida perdido e também olhamos para o sistema de saúde, como, por exemplo, quais recursos esses pacientes estão utilizando. Então, estão fazendo muitas consultas ou eles estão fazendo muitos procedimentos de quimioterapia. O que está gerando esse maior custo para o sistema de saúde? Então, esse estudo, com esses 21 mil pacientes que nós estamos identificando agora, nós estamos tentando trazer, numericamente, qual que é essa carga da doença para o nosso sistema de saúde. E a gente vai conhecer os resultados em breve, Johnny? Em breve, o mais rápido possível. Tá legal. A jornalista aqui já quer o furo, né? Mas eu acho que vale agora perguntar à doutora Kátia, dentro do contexto nacional, né? Quando a gente está ouvindo a história que o Sr. Celso conta, um pouco do cenário dos inibidores, né, e das gerações, e um pouco do que a Nina trouxe também, né, de que há essa necessidade da troca, o que acontece com o paciente, que ele se sente preocupado, ele tem medo. A pergunta agora é: o quão acessível esses tratamentos estão para os pacientes? Porque o Sr. Celso contou, ele teve acesso a esse último tratamento porque ele participou de uma pesquisa clínica. Mas ele está disponível no SUS, na saúde suplementar? Então, Nina, a gente tem várias situações diferentes aqui no Brasil, né? Só para o público ter uma ideia, 80% dos pacientes estão no sistema público de saúde e no 20%, mais ou menos, na saúde suplementar. No Brasil, felizmente, graças ao SUS, a gente tem acessível para todos os pacientes com LMC os inibidores de primeira geração, inibidores de primeira geração e os dois inibidores de segunda geração. Mas o de terceira geração, apesar da Anvisa ter aprovado, a gente não tem disponível nem na saúde suplementar e nem no Sistema Único de Saúde, somente por enquanto, através de programa de uso compassivo, às vezes da indústria, ou através de pesquisa clínica, que foi o caso do Celso, né? Então, eu acho que realmente isso é uma das necessidades não atendidas, que a gente vai ter pacientes que vão precisar desses medicamentos. A gente tem, né? Hoje em dia isso é uma realidade, a gente precisa, é um gap que nós temos no tratamento da LMC. Então, a gente precisa lutar para que isso aconteça. E, Nina, eu queria te ouvir agora um pouco sobre essa questão da qualidade de vida do paciente, né? Eu fui anotando alguns dados ao longo da pesquisa que você apresentou e me chamou muita atenção a questão das palavras, né? Primeiro a preocupação, depois o medo, o motivo da troca, muito ou por causa da falta de resposta ou por questão de efeito colateral. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão da jornada, porque... Oi. Como você bem colocou, não é simples, né? Você viver com essa aflição. Eu gostei muito do começo do painel, no vídeo, né? Que a mensagem que ele trouxe, que a gente não deve subestimar a LMC, né? Porque a gente vê o paciente com leucemia, ele está ali bem, está trabalhando, está exercendo atividades. A gente é uma patologia que, né, aparentemente não debilita, tem ali um remédio que ele toma todo dia e que isso não tem nenhum impacto, eu não vou olhar, a minha prioridade é outra.
Não, a gente precisa, sim, né, se atentar a todos esses aspectos. Esse paciente ele está ali tomando esse medicamento e está passando por várias questões sociais, né, tendo impacto na sua qualidade de vida, porque ele precisa viver, né, ou porque aquilo, de fato, está sendo benéfico para ele. Então, a gente precisa olhar isso. A doutora Carla mencionou hoje, esses pacientes que eu trouxe aqui, que têm esses anseios, esses medos, essas preocupações, são pacientes que estão sendo tratados com a medicação de segunda geração, que não são a melhor medicação para ele nesse momento, né? Então, a gente precisa levar todos esses aspectos em consideração. A questão do acesso hoje, vamos trabalhar, a gente levar aqui, ser a voz dos pacientes, né? Além da questão do medicamento em si, a gente tem ainda uma questão muito importante de acesso do PCR, né, que é o exame de monitoramento para esse paciente. Então, na pesquisa, a gente também tem pacientes que não fazem esse exame na periodicidade certa. Então, porque não está disponível, Nina? Ele está disponível há muito pouco tempo no SUS. Também foi um trabalho em conjunto que a Abrale fez, junto até com a própria Novartis e as sociedades médicas. Mas não tinha código, então todo o centro ele dispensava esse exame de uma forma diferente, ou porque tinha laboratório próprio, ou próprio voucher da indústria farmacêutica, às vezes sorteava os pacientes com uma resposta molecular mais adequada, e aí ficava sorteando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi há pouco tempo, né, incluso, e estava no PCDT do Ministério da Saúde, mas não tinha código. Ou seja, era preconizado esse exame, mas, no entanto, não estava lá efetivamente, né? E ainda não está. A gente ainda tem... houve relatos de que não tem essa periodicidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, se os pacientes não fazem o monitoramento, muito provavelmente eles podem estar com uma refratariedade, né? E aí eles só vão saber daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, e aí, quando precisa dessa troca, já está ali, né? Enfim, vai trocando, não tem uma abordagem assim, a melhor possível, né? A melhor opção terapêutica possível. Então, esses aspectos eles precisam ser levados em consideração. Quando a gente vai trabalhar aspectos de acesso para a LMC, né, dentro dentro do ConSaúde, da própria Conitec, parece que a gente está falando ali de uma coisa que não é uma prioridade. E a gente tem que desconstruir isso, sabe? Ouvir o Dr. Celso falando que, né, ele teve a qualidade de vida dele retomada por conta dessa medicação, precisa ser levado em consideração, né? E aí a gente, enquanto Abrale, Associação de Pacientes, a gente está aqui com o nosso grupo, já fazendo, quebrando protocolo e fazendo propaganda, nossos pacientes da LMC, do Comitê de Pacientes da Abrale, que são aí bem importantes e ativos e trocam experiências com pacientes do Brasil inteiro. Então, a gente vê, né, pessoas bem ali, que estão tendo acesso e tudo. É super importante. Também, sem contar no acesso público-privado, né, nas diferenças de tratamento, que já é uma outra questão aí, enfim. Alô, isso. Foi uma briga, né, para o PCR, porque eu acompanhei essa história desde o começo e fui muita reunião da BHH, muita reunião para a gente poder apoiar, né, entrar pelo menos o ressarcimento, né, do PCR, que a gente agora, felizmente, tem, mas mesmo assim tem dificuldades no Brasil, né, principalmente pelas distâncias que às vezes alguns pacientes têm dos centros, às vezes o local que ele mora não tem o local onde faz o exame, né, então a gente ainda tem umas coisas ainda para resolver dentro disso, né? E outra coisa do acesso que você falou, a gente teve problema de acesso, de liberação do Ministério da Saúde, né? Tanto de 2 medicamentos, né? 2 inibidores recentemente. Então, realmente são as dificuldades que a gente tem, né, no tratamento, né? Aqui no Brasil, às vezes surgem essas situações. E sobre prazo, doutora Kátia, pensando no que a Nina trouxe, né? Você tem ali, você faz o diagnóstico no seu paciente de que ele precisa trocar, ou seja, ou é porque ele não está respondendo, ou porque ele está com efeito colateral. A demora para troca, por exemplo, o Sr. Celso ficou esperando até a doutora... Como que era o nome da sua médica?
Doutora Carla, até a doutora Carla resolveu o problema dele. Qual é o problema da demora? Faz diferença para o paciente? Faz diferença. A gente não tem aqui no Brasil demora da troca da primeira para a segunda linha. Isso já está bem estabelecido. A gente tem a liberação fácil para a troca da primeira para a segunda. Mas o problema é que no SUS, por exemplo, a gente não tem a terceira linha. Mesmo se você quiser usar um inibidor de segunda geração, trocar por outro, que a gente sabe que a resposta não é muito boa quando a gente faz isso, a gente não consegue dentro do que tem hoje em dia no PCDT. Então, isso é uma dificuldade muito grande para o hematologista. O que acontece com esse paciente na prática é que, às vezes, a gente acaba tendo que encaminhar ele para o transplante. E, Johnny, agora pensando no seu contexto aqui de traduzir a carga, né, para o paciente, para o sistema de saúde, principalmente, na pesquisa da Nina, a gente viu que muitos pacientes, por exemplo, deixam de trabalhar ou que talvez tenham que conciliar o tratamento com o trabalho. Se eles vivem com, por exemplo, efeitos colaterais, isso muito provavelmente impacta a produtividade. Tudo isso está sendo considerado nesse estudo que você está fazendo? Isso, a gente está considerando isso nesse estudo. É um estudo que nós estamos conduzindo junto com a IQVIA, que é uma consultoria de dados em saúde também. Então, nós estamos considerando toda essa parte de carga da doença para os pacientes que param de trabalhar e também uma questão de adesão ao tratamento dos pacientes, tentando ver o quão essa adesão é importante para esses pacientes. Porque, em teoria, o paciente que adere bem ao tratamento, ele vai continuar com a sua carga de BCR, ABL, né, que é esse gene que a doutora Kátia falou, minimizada, e os pacientes não vão progredir para fases mais graves da doença ou para outras linhas terapêuticas. Então, nós estamos tentando medir toda essa carga da doença, de pacientes que estão sendo afastados do trabalho, pacientes que têm adesão ou não. Então, são pontos muito importantes para a gente ver nesse estudo também. E, Natália, só para complementar, né, essa questão de parar o trabalho, isso acaba trazendo outros impactos socioeconômicos, né, na vida desse paciente. Muitas vezes são chefes de família, sendo homem ou mulheres. E aí já mencionar que a LMC em si ela não é um diagnóstico que seja elegível para uma aposentadoria, por exemplo, por invalidez. Então, às vezes, tem efeitos colaterais que são importantes e que impactam ali para o exercício laboral daquele paciente. Ele não consegue mais, dependendo de algum efeito que ele seja importante ali, e aí acaba travando uma batalha. Enfim, a gente tem alguns casos, mas hoje não é ali um CID que leve em consideração. Então, ainda tem isso, né? Ela é subestimada em todas as esferas. E acho que antes de eu direcionar a pergunta para o senhor, Celso, eu queria lembrá-los que vocês podem mandar pergunta a qualquer momento. A gente tem um QR Code que eventualmente está aparecendo aqui na tela para vocês. É só mandar a pergunta pelo QR Code que eu recebo aqui e direciono a pergunta para os nossos painelistas. Agora, senhor Celso, pergunta. Pensando nesse cenário, até um pouco do que a gente viu na pesquisa da Nina, de que há um pouco de ansiedade, né? Um pouco não, acho que muita ansiedade ao longo da trajetória, principalmente quando você não sabe se você vai ter ou não o tratamento adequado para a tua condição. Como que foi para o senhor essa montanha-russa ali, né? De diagnóstico, tratamento, aí teve que interromper, aí depois voltou, mas depois não era mais indicado, depois vai ter ou não o tratamento. Como que foi isso para o senhor, emocionalmente falando? Inicialmente, eu quero, antes da resposta, aproveitando o representante aqui da Novartis, para agradecer não só a Novartis pela permitir minha inclusão na pesquisa, como também pelo convite de participar desse evento. Bem, a mudança de medicamento, ela deixa muitas incertezas, né? Saber se aquilo vai resolver, se não vai resolver. É uma carga emocional bastante alta, e que contamina, não atinge só você, atinge a família como um todo. Qual é a perspectiva que você vai ter a respeito do tratamento? Então, é uma questão realmente muito complicada.
quando se faz em termos da mudança do medicamento. Eu, graças a Deus, não tive efeitos colaterais e tive a mudança do primeiro inibidor para o segundo de imediato. Só tive uma pequena questão. Quando mudou para o segundo inibidor, a dosagem do inibidor não tinha no mercado. Não tinha no mercado, ficou difícil, e eu, como falei, angustiado, vendo as taxas subir, e consegui, através de um amigo representante de laboratório, que me conseguisse, no Nordeste, esse inibidor. Mas depois do primeiro mês, aí normalizou e aí correu tudo bem. Perfeito. Agora, queria uma pergunta, doutora Kátia. Pensando nesse cenário todo que a gente tem visto aqui, de acesso a tratamento, qual que é o papel dos pacientes? Como que eles podem, talvez, lutar por acesso aos tratamentos, aos melhores tratamentos para eles? Eu acho que tem que ter bastante informação, né? De você ver quais são os problemas no meio. A Abrale fornece um atendimento fantástico, né, para os pacientes, de informação sobre a doença e auxílio, né, muitas vezes em questões até trabalhistas, né, vocês auxiliam, né. Mas a gente tem alguns mecanismos, né, que uma das coisas é a consulta pública, né. Então, sempre que o medicamento novo ele é aprovado no Brasil, você vai ter várias instâncias para esse medicamento ser aprovado na rede privada e no SUS também. Então, cada vez que isso acontece, por exemplo, a empresa que vai lançar o medicamento, ela vai submeter, né, esse medicamento para essa avaliação das instâncias superiores, e isso vai ser aprovado ou não. Então, tem um momento que pode ter uma participação da sociedade nesse processo, né, que são as consultas públicas, e, através dessas consultas, a gente pode rebater, pode apoiar, né, a incorporação de alguns medicamentos que podem ser importantes para a doença. Então, isso é uma das maneiras. A outra maneira que o paciente tem de contribuir também é ele seguir o tratamento, igual o Celso falou, ele tem que ir ao médico. A gente vê que, às vezes, pacientes, muitos anos depois que estão muito tempo em tratamento, às vezes acaba relaxando um pouco, né, na questão do comparecimento na consulta, de tomar a medicação certo no horário certo. E, como a gente falou, a adesão ao tratamento é uma parte importantíssima, né, do tratamento do paciente. Porque, às vezes, pode não parecer nada, esquecer o remédio 1, 2 vezes no mês, mas isso pode ter um impacto até de você aprofundar aquela resposta que você vê no PCR. Tem pacientes que, hoje em dia, para vocês terem ideia, tem resposta tão boa que a gente até pergunta para o paciente se ele não quer fazer uma tentativa de suspender o tratamento. A gente tem vários pacientes, hoje em dia, até mantendo com terapia livre de tratamento, que a gente chama, né? Então, não vai ser a maioria dos pacientes, a maioria vai ter que tomar medicamento o resto da vida. Então, eu acho que todas essas etapas são importantes para a gente poder conseguir o acesso, né, ao tratamento, junto aos órgãos governamentais, né, pressionar para que essas coisas aconteçam. Eu acho que isso ajuda bastante. Nina, quer complementar sobre essa importância da participação social? Justamente, eu acho que para quem não entende exatamente desses ritos e desses processos, acho que é legal te ouvir um pouquinho. Eu acho que a doutora Kátia já comentou aqui um pouquinho, mas então a Abrale ela trabalha muito nesse sentido, né, da informação, de trazer o paciente, engajar. A gente tem grupos na oncohematologia, né, de patologias que são totalmente diferentes da outra e que vai ter um tipo de engajamento diferente também por parte dos pacientes, né. Então, eu falei lá no início, a LMC, por exemplo, ela acomete adultos mais jovens que têm um outro tipo de engajamento, então vai ali para a rede social, interage, tem grupos, enfim. Então, acaba tendo um poder de mobilização maior. E a Abrale, nesse sentido, acaba meio que sendo ali um ator de congregar eles para dar esse norte. Então, a gente está agora, por exemplo, com uma consulta pública aberta, onde a gente acaba dando passo a passo, engajando, identificando, de repente, algum paciente ali que possa dar um depoimento, né, porque agora essas instâncias, tanto da saúde suplementar como da Conitec, da saúde pública,
já estão se abrindo também para ouvir a perspectiva do paciente. Então, é importante, sim, essa participação. Muitas vezes a gente faz essa mobilização e não tem quórum lá, né? E aí, no parecer, eles falam, não, mas não tem uma quantidade de pacientes, a gente não recebeu muita contribuição aqui, né? Então, tem essa outra questão. Outro espaço importante de controle social e participação social são os conselhos nacional, né, municipal, estadual de saúde, onde algumas demandas são levadas e a Abrale acaba tendo muita cadeira nesses espaços. Os pacientes também podem utilizar desses espaços, levando ali a sua experiência. Audiências públicas também são realizadas em todas as esferas também, governamental, federal, estadual, enfim. Então, tem diversas maneiras, né? E aí eu costumo dizer que a informação ela também salva vidas, né? Se a gente está bem informado, não só do tratamento, mas de todos esses aspectos aí que envolvem o tratamento, a gente consegue saber que tem, por mais que não esteja aprovado, um tratamento ali que está chegando, um estudo clínico onde eu consigo participar, ou se não é para mim, eu tenho um colega, né, que pode ser beneficiado, enfim. Então, a informação, de uma maneira geral, ela é muito benéfica em todos esses aspectos, e a Abrale ela acaba sendo aí esse ator principal dentre todos esses aspectos aí que envolvem o tratamento. No caso, existe então uma consulta pública aberta atualmente em LMC? Até dia 24 da semana que vem. Perfeito. Agora, para entender um pouco como que vocês veem o futuro do paciente com LMC, como que vocês pensam que, a partir do cenário que a gente tem aqui no Brasil, né, em termos de tudo isso que vocês traçaram também, então, tanto do ponto de vista de qualidade de vida, como do ponto de vista da carga da doença, como a importância, né, de você ter acesso ao médico, uma boa relação com o médico te segue essa jornada, como que vocês veem esses próximos passos, principalmente desmistificando um pouco do que vocês também trouxeram, de que LMC não é uma doença fácil, né, não é aquela doença que ganhou na loteria. Eu vou começar com o senhor Celso, e a gente já faz o nosso encerramento a partir de então. Bem, eu acho que o acesso ao medicamento deve ser de toda a população. A ciência se desenvolve não para servir uma pequena parte. E é uma grande injustiça, não é? Você ter um inibidor e não ter esse acesso. Olha, é pior, muito pior, a angústia que você fica. Pior do que o diagnóstico da LMC é você saber que existe um tratamento, mas que você não tem acesso, não tem direito a esse tratamento. Isso é uma política, inclusive, totalmente errada. O Estado teria que, normalmente, dar condições de a população ser atendida. Naturalmente que a saúde suplementar tem condições de arcar com parte disso, é a obrigação dela de atender. Por que ela gasta com uma internação no hospital e não pode pagar um medicamento, não, para atender, para satisfazer aquele seu associado? Mas mais ainda do que a própria saúde suplementar é o SUS. O SUS não pode deixar de ter esse inibidor. Você fica numa situação como eu me senti ao saber que existia um produto que daria condições de vida, mas eu não tinha acesso a ele. Então, é muito triste isso. Eu acho que é muito falta de amor ao próximo. Obrigada. Nina.
Acho que ele falou tudo, né? O que falar depois disso? Acho que a gente precisa olhar para todos os aspectos. O que esperar para o futuro não é falta de tratamento. A oncologia, de uma maneira geral, principalmente aí o nicho da oncohematologia, tem avanços tecnológicos e terapêuticos a todo o momento. Então, a gente não está falando aí de não ter opção, né? Acho que a gente precisa discutir, claro que de uma maneira sustentável para o sistema, na medida que o nosso sistema consiga suportar todos esses avanços, né? Porque isso também tem um custo, tem um preço, mas eu acho que a gente precisa trabalhar e continuar falando nessa questão do acesso ampliado. O acesso para tudo, né, doutora? A gente pode falar de descontinuar, até para um paciente deixar de tomar um medicamento, ele precisa monitorar. Tomar muitos anos também. E se ele não tiver... isso, exato. E se ele não tiver o acesso ao exame, ele não pode parar de tratar, não é isso? Então, eu acho que são esses aspectos aí, né? A gente não pode avançar a inovação de uma proporção inversa do acesso, né? Senão, a gente está trabalhando para quê? Né? Então, acho que a mensagem é essa aí. Obrigada, Nina. Doutora Kátia. Como já foi falado, né, pela Nina, pelo Celso, o nosso sonho de consumo como médico é que a gente possa tratar o paciente com LMC, que ele não progrida nunca para a fase avançada, que ele consiga tolerar muito bem o tratamento que ele está fazendo, que ele consiga seguir tocando a vida dele normalmente, que ele tenha uma expectativa de vida igual a quem não tem LMC. Então, fazer isso, né, vivendo mais, com boa qualidade de vida, isso que é o mais importante de tudo, né? E, eventualmente, assim, a gente poder, no futuro, através das novas tecnologias, e conseguir até erradicar, eventualmente, completamente a doença, né? Mas eu acho que tudo isso tem que caminhar junto, né, Nina? O acesso e a inovação. Eu agora recebi as perguntas da audiência. Eu estava aqui me sentindo um pouco solitária, porque eu falei, ninguém está me mandando perguntas, e agora eu tenho algumas perguntas aqui, e eu queria fazê-las para vocês, já que a gente tem mais uns minutinhos antes do fim do painel. A primeira pergunta é da Lúcia, e eu vou direcionar ela já para a doutora Kátia. É a seguinte: pouco se fala sobre o protagonismo do paciente no tratamento de LMC. Eu queria saber se a médica tem essa experiência no consultório. 2 pontos. Pacientes querendo ter mais qualidade de vida. Tem, sim. Os pacientes, eles, na consulta, isso depende muito do paciente. Tem paciente que você tem que perguntar proativamente, né, como é que ele está tolerando o tratamento. Mas tem paciente que questiona isso. Olha, eu estou tendo esse efeito colateral, né, esse evento adverso, não estou me dando bem com essa medicação. O que a gente pode fazer? E a gente juntos discute a opção, né? Se eu não tenho muitas opções, eu vou ter 1 ou 2 para dar para ele, né? Então, por isso que a gente fala que quanto mais tratamentos a gente tiver disponível, mais a gente consegue personalizar, né, a nossa decisão na hora de trocar um tratamento de um paciente. Então, isso sim é levado em conta. A qualidade de vida é uma coisa muito importante, que a gente vai vendo, né, conforme o paciente vai caminhando no tratamento. E tem paciente que provoca mais, tem outros que o médico provoca. Exatamente. Entendi. Tem uma pergunta aqui para o senhor Celso, o seguinte. Queria saber do senhor Celso qual que é o sonho dele agora, já que ele está tão bem. Qual o quê? Qual o sonho? Sonhar, a gente sonha sempre, né? Eu, na realidade, sempre digo que se eu ainda vou completar 83 anos agora. Se eu ainda estou, inclusive, aqui, é porque eu tenho uma missão. E acho que essa missão está em participar da sociedade, da minha família, não é? E ter a alegria de viver, de participar de tudo, ter condições, não ter limites para ir. Meu sonho é muito aberto dentro dessa perspectiva. Agora, quero ainda observar aqui uma questão, quando eu falei que não ter acesso a esses medicamentos, que a doutora falou, é também ruim para o próprio profissional, de ver o seu paciente, que pode ter um tratamento, pode ser resolvido, mas o paciente não tem direito a esse tratamento. Frustrante mesmo, porque às vezes a gente fica de mãos atadas e não tem uma saída imediata, né?
que a doutora Carla teve que esperar algum tempo, né, para conseguir dar uma saída para o senhor. Então, realmente, é difícil mesmo. E aqui a última pergunta da nossa audiência, o Tiago pergunta o seguinte: como que vocês enxergam o tratamento da saúde mental para a tomada de decisões compartilhadas, seja para troca ou para descontinuação do inibidor? Eu acho que a gente tem a questão da suspensão, tudo é muito bem conversado com o paciente antes, né? Tem pacientes, por exemplo, que às vezes você propõe se ele gostaria de parar o tratamento, tem pacientes que não aceitam isso, e isso é um direito também, porque às vezes a pessoa não se sente segura de interromper o tratamento. Então, acho que a gente tem que respeitar, né, todos esses desejos do paciente. Ele sabe que, se ele for entrar no protocolo de suspensão, ele vai ter que vir mais vezes em consulta, ele vai ter que colher mais exames no começo, né, porque isso também a gente tem que ver se o paciente não vai ter a resposta. Quando a gente troca o tratamento, eu acho que, às vezes, eu tenho a impressão que às vezes a gente passa a ter confiança também, né, que aquele próximo vai ser, ele vai ter menos efeito colateral, ou vai ter, se ele já estava com efeito colateral antes, ele não vai ter com aquele segundo. Então, eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado mesmo durante a consulta. Eu acho que, à medida que o paciente está naquele acompanhamento, ele vai adquirindo confiança no serviço que está acompanhando ele, e ver que o serviço não vai deixar ele desamparado, né? Que ele vai tentar buscar a melhor saída dentro dos recursos possíveis que a gente tenha à mão. E só para complementar, a gente não pode esquecer que o paciente com LMC ele é um paciente com câncer, né? E a gente tem que falar de cuidado integral também para esse paciente. Então, acesso a uma equipe multidisciplinar que envolve aí o cuidado, né, com o psicólogo, muitas vezes com o psiquiatra, fisioterapia, né, para alguma questão de efeito colateral, enfim. Então, tem que ter, né? Muitos pacientes já, né, chegam até a gente e falam assim: poxa, mas eu vou ali com o meu hematologista, ele só quer saber da LMC, né? Mas eu tenho, sei lá, um problema cardiológico, uma outra questão, e às vezes é difícil no próprio centro ter esse encaminhamento, porque é LMC. Né? Se fosse um câncer de mama, por exemplo, teria, né? Aí já teria. Mas então, essa dificuldade realmente a gente vê, né, Nina? Porque nem sempre no mesmo centro você consegue todos os profissionais que você precisa, né? E aí, às vezes, a gente acaba tendo que usar a mão, assim, por exemplo, da UBS, para ele ter o apoio, né, para outras comorbidades que ele possa ter, porque, na verdade, o paciente com LMC ele tem uma mediana aqui no Brasil de 50 a 48 anos, então todo mundo, a partir dos 50, já começa a ter alguma outra comorbidade, hipertensão, diabetes, que é super importante também manejar essas outras comorbidades, além do tratamento da LMC. Pessoal, queria agradecer demais, muito mesmo. Muito obrigada, Nina, doutora Kátia, Johnny, seu Celso. Foi um prazer enorme. Acho que tudo que vocês trouxeram aqui para a gente ajudou a desmistificar, pelo menos um pouquinho, a questão da LMC, da importância de olhar para o paciente, para que ele tenha acesso aos melhores tratamentos que possam impactar a vida dele e a qualidade de vida dele. Então, queria agradecer muito vocês, agradecer a Novartis pelo convite, agradecer a todos vocês que mandaram perguntas, e muito obrigada. Uma salva de palmas para vocês.